O ministro da Educação admite erro por leitura de slogan do governo em escolas. A reportagem é de Matheus Meirelles. Depois de polêmica envolvendo a determinação que obrigava as escolas do país a filmar os estudantes perfilados cantando o hino nacional e recomendava o uso do slogan do governo federal, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, admitiu o erro e recuou da decisão. Nesta terça-feira, ele enviou um novo texto às instituições de ensino que manteve a execução do hino, porém de forma voluntária, e excluiu a leitura do mote Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ele também participou da Comissão da Educação no Senado e foi questionado sobre o documento. Cantar o hino nacional não é constrangimento, não. É amor à pátria. E slogan de campanha? Slogan de campanha foi um erro. Já tirei, reconheci, foi um engano. Bem, um engano, tirei imediatamente. E quanto à filmagem... E quanto à filmagem, só será divulgada com autorização da família. Criticado por não indicar de forma expressa a necessidade de autorização para gravar crianças e adolescentes, Vélez Rodrigues apontou que a exigência estava implícita na carta enviada às escolas, já que consta na lei. O ministro da Educação explicou também a fala sobre restrições nas universidades. Quando eu falei numa entrevista na saguão do aeroporto, a universidade não é para todos, não estava dizendo a universidade é uma coisa restrita que não pode deixar entrar a maioria dos cidadãos, não. Estava apontando para um fato real. Países desenvolvidos como a Alemanha, apenas 60% das pessoas terminam na universidade. O ministro da Educação comentou também sobre as cotas e afirmou que a dívida do país está na qualidade de ensino. Defendo as cotas enquanto não for resolvida a questão de ensino básico de qualidade para todos, que possibilite no final do fundamental e do segundo grau aos jovens que quiserem entrarem na universidade concursarem para a universidade pública em pé de igualdade. A nossa dívida não está apenas numa questão de raça, está numa questão de qualidade do nosso ensino básico e fundamental, que no setor público ainda não é da qualidade que deveria ser. O ministro da Educação também comentou sobre as escolas cívico-militares. Segundo ele, o modelo de instituição de ensino reduz os índices de violência. Durante a audiência pública, Ricardo Vélez Rodrigues apresentou as diretrizes e programas prioritários da pasta no governo do presidente Jair Bolsonaro. Entre os pontos está a melhora da alfabetização, a contribuição das redes estaduais e municipais na aplicação da Base Nacional Comum Curricular, o foco maior na formação de tradutores e intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, e o aprimoramento continuado de professores. Professor Vila. Tô rindo aqui porque eu tô lendo, para quem nos assiste e quem nos ouve, eu vou dizer, o perfil do estudante Getúlio Vargas, de André Carrazzoni, publicado pelo DIP, pela noite, mas a mando do DIP. O que é o DIP? Departamento de Imprensa e Propaganda da ditadura varguista, a ditadura mais sanguinária da história do Brasil, com introdução do Gustavo Capanema, ministro da Educação, durante 11 anos. O Carrazzoni, mesmo assim, acabou sendo perseguido pelo Estado Novo. Eu vou ler uns trechinhos rapidamente, mas eu assisti o ministro, foi um desastre. Ele é bizarro, o ministro é bizarro, né? Vocês imaginam se o Haddad fosse eleito presidente e nomeasse um estrangeiro para o Ministério da Educação? Vocês imaginaram o que ia acontecer? O que as redes sociais iam escrever, as tais redes sociais? Foi um desastre. Ele é uma pessoa de uma incapacidade absoluta. Ele é alguém que, por exemplo, não passou pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, não produziu material sobre o assunto, nunca se interessou pelo assunto, né, da educação, do ensino, da pesquisa, que é complicado entender o que é alfabetização, conhecer o Brasil, né? Ele não sabe nada disso. Então, portanto, não é só o comunicado, que era uma bobageira, um comunicado. Inclusive a legislação sobre o assunto, até do Lula, sobre o hino nacional, até do Lula, né? Sobre o assunto. Então é uma bobagem. O ministro da Educação tem de se preocupar com as questões fundamentais do país, mas ele não sabe, ele é incapaz. Esse que é o problema. Ele tem de ser demitido imediatamente. Na verdade, não deveria ter sido nem nomeado. Quando ele coloca
o slogan de campanha que nós mostramos aí, no que está no comunicado, eles foi um erro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não é só que a Constituição, o artigo 37, caput do artigo, proíbe isso. É mais, ele não entende, ele acha que nós somos da ditadura de Estado Novo. E por que eu peguei o livro aqui? Tem uma parte, para mostrar, o dia 19 de abril, vou explicar para ele, porque ele não conhece a história do Brasil, esse ministro da Educação, ele não é brasileiro, preciso explicar, né? Dia 19 de abril, dia do nascimento do Getúlio Vargas. Durante a ditadura de Estado Novo era feriado escolar. E tinha os alunos escrevendo redações elogiando o ditador. E quem escrevesse melhor, né? Depois era até publicada tal. E havia os DIPs estaduais, Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda, né? Aqui em São Paulo eu tenho boletins do DIP estadual tal. Então, esse livro sobre o Getúlio Vargas era tão brilhante, chama Perfil do Estudante Getúlio Vargas. Diz o autor o seguinte... um trechinho só. O bacharelando, isso quando ele estudava, já era um grande consumidor de charutos. Isso é um elogio. Aí diz assim: sobre os seus traços físicos, as linhas seguintes não deixam de ser também curiosas. Frente ampla, cabelo castanho escuro, ligeiramente ondulado, bigode curto, negro, rigorosamente torcido, conjunto simpático e atraente. Quer dizer, olha o estudante. O estudante era tão brilhante que até sua figura física era brilhante. Continua. A modéstia e a simplicidade com a versão ingênita ao luxo, ao aparato ou exagero, já se vislumbravam noutro pormenor. Traja geralmente de escuro e parece ter séria aversão ao fraque e à casaca. E aí vai, após referência ao seu espírito sóbrio, vai traçando todas as qualidades, chamando ele de um misto de epicurista e estoico. Isso era propaganda diária. Então, só explicar ao senhor, isso aqui é do Estado Novo. Não sei se o senhor sabe, o Estado Novo de 10 de novembro de 1937 a 29 de outubro de 1945. Ditadura com características semifascistas, não é? Uma ditadura tipicamente fascista, tem características distintas, mas a repressão e a construção da figura do pai dos pobres é desse período tal. Então o senhor está usando questões que outros regimes usaram, só que tem uma diferença, que o senhor não conhece as constituições brasileiras. Eu conheço, o senhor não sabe. A Constituição de 37, feita pelo Chico Ciência, o Francisco Campos, copiava inclusive passagens da Constituição polonesa, é do ultra-autoritarismo que permitia mazelas como essa, como desse livro. Hoje, não sei se o senhor sabe, foi promulgada 5 de outubro de 1988 a Constituição brasileira, que tem muitos defeitos, mas tem muitas qualidades e que não permite isso. Portanto, o senhor é um desastre. O senhor tem que discutir questões fundamentais num país que tem 35 milhões de analfabetos funcionais ou não. Ou seja, nós temos de ter uma grande campanha de alfabetização, temos de entusiasmar o Brasil. Isso que o senhor devia fazer e não fazer comunicados ridículos.